Você está no canal Questão D. Eu sou o Dan de Souza e você está no Britney Invitation, um podcast documental que revela bastidores da vida da princesa do pop Britney Spears, que por muito tempo foram deturpados por uma mídia ofensiva e chancelado por uma indústria musical machista, misógina e sexista. E como não bastasse, todo esse estresse causado por esse assédio e difamação, Britney também foi vítima de uma curatela durante 13 anos, que tirou sua liberdade, autonomia e direitos básicos de existir. Mas hoje, ela conta com todos os detalhes o que realmente aconteceu em todos esses anos. Baseado no livro The Woman Man, lançado em outubro de 2023, chegou a hora de você conhecer toda a verdade. Episódio 1. Every Time. Toda vez. Vamos começar do princípio? Então me responde com toda sinceridade. Como foi que você conheceu Britney Spears e qual foi a primeira música que você escutou na sua vida? Bom, eu começo. A primeira música que eu escutei de Britney Spears foi em 1998 e lógico que foi Baby One More Time. Só que tem um pequeno detalhe, eu só conheci a cantora em si um pouquinho mais lá pra frente, mas eu tenho como explicar. Nessa época de 1998, eu estudava no segundo ano do ensino médio e era no horário da manhã e eu sempre chegava em torno de 12:30, 1h em casa e logo que eu terminava de almoçar eu ia correndo lá pro meu rádio de fita cassete que eu gostava de gravar as músicas da Jovem Pan. E nesse horário passava o programa Pânico. Então, um belo dia, quando eu liguei a rádio, justamente no último bloco, eles começaram a tocar Baby One More Time. A música em si me chamou a atenção porque ela era totalmente diferente daquilo que a gente já estava acostumado a escutar na época, como as Spice Girls, Backstreet Boys, a Eurodance. Então eu achei aquela pegada totalmente diferente. E como eu falei, eu conheci a cantora muito tempo depois, já quando eu comecei a assistir MTV, que quando teve aquele boom do Oops, I Did It Again, e finalmente eu assisti o clipe de Baby One More Time, quando eu bati o olho eu falei, cara, essa vibe desse clipe é muito cinematográfica, porque ela refletia muito aqueles filmes estilo de adolescente, então ficou muito nessa memória afetiva. Agora eu quero saber de você. Como foi que você conheceu Britney Spears e qual foi a primeira música que você escutou? Eu conheci a Britney bem no início da carreira dela, quando ela lançou o primeiro single, Baby One More Time, em 1998. Nesse ano eu estava com 9 anos de idade e eu estava naquela fase em que a gente está saindo da infância, entrando na pré-adolescência e você passa a não achar mais graça nas musiquinhas de criança, né? Então, quando a Britney surgiu, existiam poucas artistas solo femininas que chamavam a atenção do público mais jovem, público adolescente. Eu lembro que a gente já tinha, por exemplo, Spice Girls, a gente já tinha nomes como a Beyoncé, mas dentro de uma girl band, esse era um cenário em que estava dominado por girl bands, né? Por girl bands e boy bands. Então, quando a Britney surgiu, foi uma coisa tipo assim, quem é ela? De onde que ela surgiu, sabe? Uma artista solo, feminina, com um clipe de colegial, então aquilo já despertou, chamou muita atenção dos jovens, porque um clipe com cenário colegial, então provavelmente ela vive experiências parecidas com as minhas. Eu tenho 43 anos, então, assim, existiam aqueles totens
de música no qual você podia escutar o CD antes de você comprar. Eu tinha um grande amigo meu, tinha porque infelizmente ele veio a falecer. Nós comprávamos muitos CDs, nós consumíamos muito mídia física. Então nós saíamos da escola e nós tínhamos o costume de ir até a livraria Siciliano, que hoje não existe mais, para dar uma fuçada, mexer nos catálogos dos CDs para comprar alguma coisa. E quando nós chegamos nessa livraria, nesse toque tinha o Baby One More Time da Britney Spears. Eu tinha escutado algo assim, mas não tinha ido muito a fundo, não tinha procurado muito saber a respeito. Eu lembro a cena até hoje, eu colocando o fone no meu ouvido, e na hora que a música começou a colocar, eu associei a música com um pedaço do próprio clipe, na época de Clip Trip. Parece que aquilo clareou na minha mente. Eu falei assim, meu Deus, nasce mais uma diva do pop. Nasce mais uma diva para acabar com o meu cartão de crédito, não, né? Com o meu talão de cheque. Porque naquela época, né? Porque como eu sou das mais outras, o forte nem era o cartão de crédito, era o cheque mesmo. Então eu tenho uma história de memória afetiva muito forte com a Britney. Na época que ela começou, eu tinha 8 anos, eu era muito pequeno, mas só que eu já tinha noção do quão grandiosa a Britney era, a fase do Baby One More Time, Sometimes. Eu lembro até de uma revista da Mônica, do Cebolinha, em que ele tinha o pôster da Britney Espirro, que é o nome lá que deram pra simbolizar a Britney. E sabe como é gibi, né? Que não pode colocar o nome dos famosos, mas aí coloca um parecido. E o Cascão rivalizava dizendo que gostava da Cristina Aquarela, falando que é a Cristina Aguilera. Mas eu vim gostar mesmo, virar fã, assim, daqueles de carteirinha a partir dos 13, 14 anos, na fase do Toxic. E quando eu tinha 14, eu comprei o CD My Prerogative. Eu lembro bem desse dia, sabe? Foi julho de 2005. Eu passei numa loja antiga chamada Vivace, aqui de Recife. Fui lá e comprei o CD. Esse, pra mim, foi um rito de passagem para o gosto pela música adolescente. Porque nessa época eu tava crescendo e até então eu me ligava muito em música de trilha sonora da Disney, ou então algumas músicas que meus pais gostavam, mas o comprar o My Prerogative foi a minha entrada nesse universo do teen pop dos anos 2000. E aí eu aproveitei essa época para treinar o meu inglês, eu imprimi algumas letras. Nessa época já tinha disponibilizado na internet acho que era Letras Music, o nome do site. E aí eu comecei a ter meio que um pertencimento entre os colegas da escola, porque nessa época antes de revelar que gostava da Britney, eu gostava de muito conteúdo infantil, tipo desenho animado, Snoopy, Garfield. Quando eu comecei a revelar que gostava de Britney, algumas coleguinhas passaram a conversar mais comigo. Teve até um menino lá que perguntou se eu vi o filme que a Britney exibiu. E lógico que a Britney foi influência para minha arte. Você percebeu aqui como a imagem de Britney Spears está relacionada à memória afetiva de alguém? E não importa a idade, não importa o momento, mas quando uma artista surge com uma identidade marcante e fora da curva, ela já tem em mãos uma fórmula para conquistar o público. E ao mesmo tempo que isso foi muito bom para a carreira dela e para a cultura pop, afinal de contas, o sucesso dela veio muito rápido, isso também era o início de um pesadelo, porque Britney Spears passou a ser vítima de uma indústria musical machista, sexista e misógina. Se tem uma coisa que Britney Spears fazia muito bem, era entregar uma experiência visual em suas performances. E muitas delas, a criatividade partia da própria cantora. Como o VMA de 2000, o Video Music Awards, onde ela começa sua apresentação cantando I Can't Get No Satisfaction, da banda Rolling Stones. E ela estava com um look formal e usando fedora na cabeça. E eis que no meio da apresentação, ela tira tudo e revela um top e uma calça toda brilhosa. Um look sensual e que valorizava sua silhueta, e a experiência visual de todos era garantida. Então, ela começa a cantar Oops, I Did It Again. Ao mesmo tempo que ela presenteava seus fãs neste momento, ela também surpreendia toda a plateia,
mas também despertou a ira da mídia machista, ao ponto da própria MTV tentar constrangê-la em um de seus programas. E tudo aconteceu da seguinte forma: Britney foi convidada para assistir a reação de pessoas que assistiram sua performance no VMA. E nada mais, nada menos que a produção deu destaque para quem estava criticando negativamente a sua apresentação. E simplesmente estava alegando que ela deveria ser exemplo para as crianças. E apesar do desconforto, Britney manteve sua postura e não disse nada e ficou observando todos os comentários. Como a apresentadora viu que a Britney ia manter essa postura ética, ela tentou colocar a cantora em uma saia justa. Só que deu ruim, porque a Britney não entrou na pilha e deu uma resposta assertiva sobre os comentários dos entrevistados. E o mais curioso de tudo isso é que você percebe aqui nesse momento que a MTV Brasil era muito mais desconstruída que a MTV norte-americana. Afinal de contas, trouxe uma artista que fez uma performance épica numa premiação que era da casa e simplesmente deram ênfase, deram destaque a comentários machistas, né? Enfim, não tem como defender e nem passar esse pano, não é verdade? O que contribuiu para essa carreira ser tão longa e se estender até hoje? O carisma dela, a originalidade dela, porque quando ela surgiu, ela era muito original para a época, ninguém meio que fazia aquilo, e quem tentou, o povo não deu muito ibope. Ela pode ter vários momentos ruins na vida dela, mas ela tem o povo, ela tem a gente. E a Britney é uma artista muito controversa. Ela, desde o princípio, sempre chamou a atenção no aspecto positivo e no aspecto que não era tão positivo assim. Eu não vou dizer aspecto negativo, porque eu não acho que são coisas negativas, mas que ela sempre foi muito criticada, né? Todo artista que inova, que traz coisas diferentes, que molda toda uma identidade para si, para o seu trabalho, acaba sendo muito criticado, porque o público não está acostumado a ver determinadas coisas. Aqui fica muito claro que quando uma artista feminina chega entregando conceito, beleza, experiência visual, a indústria musical dá um jeitinho de invalidar tudo isso que ela vem entregando, né? E sabe o que é mais louco de tudo isso? É que ao mesmo tempo que essa mesma indústria enaltece essa artista feminina, ela também faz de tudo para ela entender e acreditar que ela não é merecedora desse sucesso. Mas, infelizmente, isso não acontece apenas no show business. Isso também acontece no dia a dia de uma mulher comum. E apesar de muitas lutas e também conquistas pela equidade de direitos femininos, ainda existe um longo caminho a percorrer para desconstruir uma sociedade que ainda perpetua esses comportamentos tóxicos e opressores. Você lembra lá no início que eu falei que Britney Spears sempre chamou atenção pela sua identidade marcante? Pois é, isso ao mesmo tempo que foi uma fórmula certa para conquistar uma legião de fãs, também chamava a atenção dos tabloides, que eram conhecidos com o quê? Em fazer calúnias, difamações e ainda ter a cara de pau de dizer que tudo isso não passava de liberdade de expressão. Então tá bom. Se você cresceu entre o final dos anos 90 e anos 2000, você deve lembrar da loucura da mídia em cima do namoro de Britney Spears e Justin Timberlake, que eram conhecidos como o casal real do pop. Pelo menos era assim que a mídia se referia a eles. E apesar dos dois demonstrarem seu amor em público, a imprensa só tinha olhos para um assunto: saber se Britney ainda era virgem. Sim,
Não importava se Britney tinha um novo single, se estava divulgando sua nova turnê, sobre seu futuro na cultura pop, mas não. Tudo o que a mídia queria era transformar uma intimidade de uma mulher em domínio público. A mídia sempre foi muito cruel com os artistas, né? Sempre a Britney foi uma artista que sofreu muito na pele, né? Com exposição na mídia, nas revistas. A internet não existia como existe hoje, a gente não tinha redes sociais e a gente acabava não se mobilizando tanto assim com a vida e com acontecimentos da vida pessoal dos artistas, né? A gente, o que continuava mobilizando a gente a acompanhar eles era o trabalho deles, era o que eles faziam na música, né? Era a imagem deles enquanto popstars. Nem preciso dizer que quando Britney e Justin terminaram, esse assédio aumentou. Principalmente com a suposta notícia de que Britney tinha traído o queridinho da América. Sempre foi passado pelo nariz, pela cara dela, que se ela fosse homem, as coisas seriam diferentes na vida dela. Que um homem, quando tem algum problema de saúde, ou quando comete alguma atrocidade, ele não é cobrado. Ele não é cobrado porque ele ficou doente, ele não é cobrado porque ele engravidou alguém, ele não é cobrado porque ele fez certo ou porque ele fez errado. Mas vamos falar mais sobre isso no próximo episódio, porque precisamos falar sobre a entrevista polêmica de Diana Sawyer. Mas afinal, quem é Diana Sawyer? Bom, Lila Diana Sawyer é uma jornalista norte-americana conhecida por ser âncora de programas de grande audiência nos Estados Unidos. E ela apresentava o programa Prime Time Thursday, que era um programa de entrevistas onde, teoricamente, ela deveria saber mais sobre a carreira e projetos futuros dos entrevistados. Só que não era isso que acontecia, né? Pois ela passava 40 minutos de seu programa fazendo gaslight e colocando em dúvida a carreira de seus entrevistados em rede nacional. Dentre a lista de famosos que se tornaram vítimas do seu programa, temos Whitney Houston, Michael Jackson, entre outros. E lógico, Britney Spears. Por incrível que pareça, durante toda a entrevista, Diane manteve uma postura opressora com uma narrativa problemática e tendenciosa com Britney Spears. Ela fazia questão de repetir a todo momento que Britney cresceu muito rápido, mas que poderia perder tudo de uma hora para outra. E que ela estava sendo um mau exemplo para as crianças por admirar Michael Jackson e Madonna. E mais, e que não nasceu ontem, e supondo que as músicas de Britney Spears e suas performances não eram artes, e sim uma violação à moral e bons costumes. E o que eu mais temia naquele tempo era a carreira dela, sabe? Eu ficava pensando, o que é que vão ser das músicas da Britney? Pra você ver que o meu grande interesse na Britney era que ela continuasse fazendo a arte dela, que tanto me agradava. E eu preciso abrir um parêntese aqui, tá? Essa pra mim foi uma das piores entrevistas que eu já vi na minha vida. Até porque você percebe que Diane Sawyer só tem um objetivo: fazer com que seus entrevistados se sintam mal, se sintam péssimos e até duvidem do seu próprio sucesso. E você percebe no seu olhar o quanto de maldade ela tem no coração e quanto ela sente prazer em fazer tudo isso em seu programa. Agora a pergunta que não quer calar: será que ela está preparada quando a conta do karma chegar?
sobre isso, que é uma frase da minha mãe, que é assim: se o mal ele está vencendo no momento, é porque essa história ela ainda não terminou, porque o mal ele nunca vence no final. O bem e o certo, ele sempre vence no final, você estando nesse plano ou não. Você deve estar se perguntando por que eu não falei do caso completo do Justin Timberlake e do casamento problemático com Kevin Federline. E eu respondo para você. A verdade é que esses dois casos, eles precisam de uma análise bem mais detalhada e até porque para a gente trazer como evidência como esses tipos de comportamento tóxicos acontecem no dia a dia, até mesmo de uma vítima, para poder ajudá-la identificando esses comportamentos. Então, por isso, eu deixei para um episódio exclusivo. Mas até aqui você conseguiu perceber que o show business, ao mesmo tempo que ele te entrega algo que brilha seus olhos, ele possui uns bastidores muito tenebrosos, principalmente no universo feminino. Afinal de contas, ele é um universo machista, sexista e misógino. E quando você lê a autobiografia da Britney Spears, The Woman, você percebe o quanto tudo que ela viveu não se distancia muito de uma vida de uma mulher comum. Afinal de contas, a cultura pop, ela reflete as problemáticas de uma sociedade. É muito clara a identidade e o quanto que ela conseguiu marcar o nome dela não só para uma geração, mas realmente assim deixar marcado na história da música e do show business. No próximo episódio de Britney Invitation, um golpe ainda mais duro para sua instabilidade emocional. Perdeu temporariamente a guarda dos filhos para o ex-marido Kevin Federline. O objetivo aqui é expor comportamentos que de alguma forma prejudicam a saúde mental de uma pessoa.